Olá, pessoal. Na aula de hoje, eu já costurei aqui, tá? A cabecinha do nosso maltês. Essa parte aqui, eu fiz a costura. E hoje a gente vai para a parte do focinho aqui, ó. Que esse a gente vai fazer antes também. Como ele é todo branco, né? Que fica um pouquinho difícil de eu mostrar pra vocês. Mas eu já alfinetei aqui. Essa parte aqui, tá? Eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês, por escrito, tá? Ela é bem simples de fazer. São 6 pontos baixos, né, no anel mágico. 6 aumentos. Daí, um ponto baixo e um aumento 6 vezes, né, por toda a volta, ficando com 18 pontos. 2 pontos baixos e um aumento na próxima volta, completando 24 pontos. Aí, da carreira 5 até a carreira 14, a gente vai fazer 10 carreiras de 24 pontos baixos. E arremata ali, corta o fio e pronto. Bota o enchimento e a gente vai grudar aqui nessa parte, tá? Aonde a gente vai colocar essa parte aqui? Eu coloquei aqui, ó, contando aqui do anel mágico da cabeça, tá? Do topo da cabeça. A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui nessa carreira 11, a gente coloca a agulha, marca, e a gente vai colocar daqui pra baixo a parte do focinho. Alfinetei aqui, ó, e ficou duas carreiras aqui embaixo só. Aí eu vou fazer a costura, tá? Dessa parte. Então, eu vou fazer aqui a costura de toda essa volta. Gente, pra fazer essa base aqui e o focinho, tá? Eu usei a agulha 1,75, porque eu preciso que os pontos fiquem mais fechadinhos, tá? Então, eu utilizei a agulha menor. Essa base aqui, ela precisa ficar mais firme. E o focinho também precisa ficar mais firme. Então, a gente usa uma agulha mais pequena, tá? Ó, aqui como é branco, né? Que eu sempre falo pra vocês, não aparece direito como que eu fiz a base. Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz essa chapinha aqui, né? Essa basezinha aqui, pra colocar na parte de baixo da boca. E o branco não foca de jeito nenhum nessa câmera. É o chapéu. Eu fiz um quadradinho e aí eu vim com ponto baixo toda a volta, tá? Eu vou fazer ela passo a passo aqui pra vocês verem como é. Que é mais fácil. Ó, eu vou trazer pra vocês nesse azulzinho aqui, que eu acho que vai aparecer melhor, tá? Aqui a gente vai fazer, vamos iniciar com 9 correntinhas. Esse aqui é só o exemplo, tá, gente? Ó, a gente vai iniciar com 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir da segunda correntinha, eu vou trabalhar as próximas carreiras. Nossa, o que tá acontecendo com essas luzes hoje? Meu Deus do céu. Tá terrível. Pronto. Fiz as 9 correntinhas. A partir da segunda correntinha, eu vou começar a fazer ponto baixo. Vou fazer 8 pontos baixos, tá? Até o final da carreira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no final. Vou subir uma correntinha
Vou virar o trabalho, tá? Virei. E no mesmo lugar eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e bem aqui no último, 8. Bem no cantinho ali é o oitavo. E assim eu vou seguir fazendo, tá? Vou fazer 10 carreiras, tá? Assim. Vira, volta, vira e vai, tá? Vira, volta, vira e vai. Essa foi boa. Às vezes eu falo cada coisa. E aí depois pra mim contar as carreiras aqui, ó. Fica bem fácil, ó. 1, 2 e aí até 10, tá? No branco eu não consegui mostrar pra vocês que não apareceu direito. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí essa última aqui, a gente vai fazer uma diminuição no começo da carreira e uma diminuição no final da carreira. E aí a gente encerra com um ponto baixíssimo, né? Arremata o fio, corta. Aí depois a gente vai dar toda a volta aqui com pontos baixos. Nos cantinhos a gente faz um aumento pra ela não envergar, né? Pra não ficar torta. Então a gente vai fazer um aumento na pontinha aqui e um aumento na pontinha aqui, tá? Eu vou fazer aqui nesse aqui pra vocês verem mais umas carreiras e daí eu vou fazer ali aquela voltinha pra vocês verem como é que faz, tá? Aqui, digamos que eu já tenha feito as 10 carreiras, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Vai subir uma correntinha, vai virar a peça, a gente vai fazer uma laçada, 2 laçadas e tira tudo junto, uma diminuição. Aí vai seguir fazendo 1, 2, 3, 4 pontos. Aí a gente vai fazer mais uma diminuição. Uma laçada, 2 laçadas na agulha, tira tudo junto, fecha ali com uma correntinha. E aí a gente vai cortar esse fio. Cortei aqui. Agora, pra mim fazer o acabamento, o que eu vou fazer? Vou fazer toda a volta com ponto baixo. E aí eu vou pegar aqui na pontinha. Vou prender o meu fio aqui. Subo uma correntinha. Volto no mesmo espaço. E eu faço um ponto baixo. Pronto. Agora eu vou percorrendo aqui nessa beiradinha. Ponto sobre ponto. Até chegar ali no cantinho. Hoje os cachorros estão atacados, gente. Tô gravando, não é de madrugada, então vocês vão escutar bastante barulhos aleatórios aí. Ó, cheguei aqui na pontinha. Vou fazer aqui no próximo ponto um aumento. Pra mim poder fazer essa voltinha aqui, ó. Tá? Um aumento. Pra não ficar torto. Que eu tô prendendo o fio lá atrás, pra ver se tá aparecendo aqui. Aí eu vou percorrer aqui com ponto sobre ponto, até chegar na outra pontinha. Cheguei ali na outra pontinha. Fazer a mesma coisa, vou fazer um aumento. Essa pontinha aqui sempre fica esquisita, o aumento é aqui. Eu aumento. E já desce lá, direto no próximo ponto.
E aí, desce aqui e finaliza com um ponto, com uma correntinha e amarra. Já pode deixar daqui um fio pra costurar, tá? Compridinho pra costurar no corpinho do cachorrinho. E aí depois a gente só ajeita. Ui. Depois a gente só ajeita assim, ó. Pra ficar direitinho. E tá pronto aqui a nossa boquinha, no caso. Ó. Assim. E aí está pronta a base da boquinha da parte de baixo, tá? Lembrando que é com a agulha 1,75 também. A boquinha e o focinho é com a agulha 1,75. O restante das partes do corpo é tudo com a agulha 2,25, tá? Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos fazer a colocação dos pelos das patas do Maltês. Como vocês podem ver aqui, eu já coloquei nas 3 patas dela, tá? Na perna. E agora, vou mostrar pra vocês aqui, nesta que eu deixei aqui, sem fazer, como vai ser a colocação das 4, vão ser iguais, tá? Aqui, a gente vai ter fios de 2 tamanhos. Um é o tamanho de 3 dedos, tá? 3 dedos assim, fechado, a gente vai enrolar e vai cortar. E o outro, que é o maior, vai ser 4 dedos. Tá? A gente vai medir assim, ó, 4 dedos, pouco aberto. E vai enrolar na mão. Dessa forma. E assim a gente vai enrolando, enrolando até a gente ter uma quantidade boa aqui pra poder colocar. Aí eu vou cortar. Então eu vou ter 2 tamanhos de fio. Um comprido, que vai ser pra parte de cima. E o outro menor, aqui que eu já tenho um pouquinho, vai ser pra parte de baixo. Como a gente vai colocar aqui os espaços pra gente dividir aqui. Vou usar a agulha 1,25. E a gente vai fazer da seguinte forma. Pega da patinha ali e conta do anel mágico. 1, 2, 3. Na carreira 4 a gente começa a colocar, tá? Então, ó, peguei aqui, anel mágico, 1, 2, 3. Na quarta, eu vou iniciar a colocação dos pelos menores, 3 dedos. Dei a laçada, puxei. Aí eu vou pular 2 carreiras, 1, 2. Na próxima, vou colocar mais uma pequena, mais um fio pequeno, tá? Vai ser mais uma carreira toda de colocação com fio pequeno. São 2 que eu pulei, deixa eu olhar aqui na outra pata. 1, 2, 1, 2, de 2 em 2. Agora, pula mais 2, 1, 2, na próxima, continuamos com o fio pequeno. 1, 2, mais um pequeno. Aqui, deixa eu ver onde que eu mudei para o fio grande. Foi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 4 pequenos, tá? 4 carreiras de fio pequeno e 4 carreiras de fio maior, tá? Do fio mais longo.
Então aqui eu já botei 4 pra marcar qual que vai ser, onde vai ser as pequenas. 1, 2. Fio longo. Fio um pouco mais comprido. Ó, vocês vão ver que é pouca diferença. Mas na hora de fazer a escovação dá bastante diferença. 1, 2, 3. 1, 2. Na terceira coloca. E a gente vai rodar toda essa carreira. Tá? Colocando esse fio comprido e esse fio pequeno. Nessa carreira que a gente colocou aqui, ó. Que a gente marcou esse, tá? A gente colocou esse aqui como marcação. A gente vai colocar em toda essa carreira. Por isso que eu digo que tem que ser fechamento carreira com carreira. Pra poder fechar também quando a gente for colocar o pelo, tá? 1, 2. No terceiro coloca. 1, 2. E daí chegamos aqui na costura já perto da base do corpo. Tô um pouco rouca. Aí eu tenho que fazer mais força pra falar, gente. Coloquei esses aqui que é pra só marcar. Eu sei que os 4 de cima vai ser pelo longo. E os 4 de baixo vão ser o pelinho um pouco menor. Então o que eu vou fazer agora? Vou dar toda a volta com o pelo curto. Começo sempre de baixo pra cima. Vou colocar todos os curtinhos primeiro. Sempre do mesmo jeito. Puxa da laçada em toda a volta dessa mesma carreira. Puxa da laçada. Isso parece um trabalho um pouco mais, muito devagar, mas com o tempo vocês vão ver que é bem... A gente pega rapidinho assim, ó, e vai fazendo, quando vê já colocou tudo. É um trabalho demorado, não é um trabalho rápido, mas com o tempo a gente acostuma colocar. Às vezes a gente nem tá olhando e tá colocando, que nem o crochê quando a gente pega o jeito de fazer, tá? Aí eu vou fazer todas essas voltinhas aqui. E vai ficar que nem essa perninha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, bem preenchida. O fundo é branco, então não vai aparecer se ficar algum espacinho. E vou colocar nas 4 patinhas. Tá? Nas 4 perninhas dela, esse cachorrinho, a gente vai colocar do mesmo jeito. 4 carreiras fio pequeno, 4 grande. E aí, depois que a gente sair dessa parte das pernas, terminamos as pernas do nosso cachorro. A gente vai partir para a base do corpo. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu já coloquei 2 carreiras. Porém, as carreiras, elas aqui nessa parte da base, elas não ficam retas, tá? Porque a peça aqui, ela tá de lado. Ela não tá reta assim pra cima. Então, a gente vai ter que ir criando a nossa própria linha nesse lado aqui e colocando as carreiras. E colocando as carreiras de acordo com a necessidade que a gente vai colocar aqui, tá? Como eu fiz aqui pra fazer as minhas carreiras. Como eu não tenho uma linha reta, eu deixo um espaço de 2 pontos entre cada colocação aqui, ó. Eu iniciei bem embaixo aqui na perna. Tem aqui a última carreira que eu coloquei o pelinho. Deixa eu botar mais pra cá. Ó, aqui tem a última carreira que eu botei o pelo da perna. Nesta de baixo aqui, ó. Abaixo da perna.
eu comecei a colocar o pelo do peito. Do peito não, das costas aqui do lado do cachorro, tá? Aqui do ladinho da barriga dela, tá? Podem ver que não tá reto. Ó. Aqui eu vim aqui e fui subindo pra chegar na outra perna traseira. Então aqui eu botei 2 carreiras, tá? 2 carreiras foram parelho com as pernas. Não subi, não passei da perna, tá? Não. Aqui eu não passei da perna. Ainda estamos na base da perna da frente. Ó, vamos sair, começar a sair agora da base da perna da frente aqui e vamos pra começar a passar a base de trás. Ju, pode riscar? O branco, gente, eu não aconselho vocês riscar, porque pode acabar manchando. O que eu posso dizer pra vocês? Peguem um fio de outra cor, né, uma cor diferente, e passem ele, se vocês tiverem necessidade, passem ele aqui, né, só pra marcar e delimitar as linhas. Mas caso vocês não queiram, vocês podem ir que nem fazendo que nem eu falei. Vão imaginando, pula 2, ó, vou pular 2 pontos aqui. Pulei esses 2, vou colocar aqui. Daí aqui, ó, eu vou cuidando também. Desde que fique meio reto, tá? O importante é que deste lado tenha a mesma quantidade de carreiras do que do outro lado. Pra ele não ficar muito cheio de um lado e do outro não, tá? Então, a gente vai pulando, eu vou aqui pulando de 2 em 2, colocando do mesmo jeito, a laçada igual. Tamanho do pelo. As primeiras 3 carreiras aqui eu fiz 2. Botei o pelo curto. Tá igual do tamanho da perna lá. Ó, o pelinho mais curto. As primeiras 3 eu vou colocar o pelo curto. E as próximas eu vou colocar o pelo longo. Porque a cliente quer um cachorro com o pelo comprido, bem peludo. Então, eu vou fazer dessa forma. Mas se o cliente de vocês tem um cachorrinho, ou vocês têm um cachorrinho com o pelinho mais curto, por exemplo, a gente vai fazer o quê? Vai colocar um pelo mais curto. Não precisa ser 3 dedos, pode ser 2 dedos, que vocês consigam pegar com agilidade para facilitar para vocês a colocação, ó. Se eu pegar 2 dedos aqui, ó, eu tenho um tamanho bom para mim colocar. E eu não vou desperdiçar tanto material, tá? Porque depois vai precisar fazer uma tosa, vai precisar diminuir essa lã e acaba perdendo muito quando não é pelo curto, tá? Então, por isso essa diminuição e aumento de tamanho de fio, para vocês não desperdiçar material. Que hoje em dia a gente sabe, né, que o material tá bem caro e a gente não pode estar desperdiçando, ainda mais quando é uma encomenda. Então aqui, ó, eu vou seguir fazendo aqui a linha deixa eu pegar uma coisinha aqui pra mim mostrar. Ó, vou mostrar pra vocês aqui com a agulha de tricô como a gente pode usar também pra marcar. Ah, Ju, mas não vai ficar reto, não tem problema. E não vai ficar só 2 pontos de distância, também não tem problema. Desde que vocês consigam manter até chegar aqui em cima, nas costas, tá? Vai colocando um espacinho pra não ficar muito cheio e do outro lado a mesma quantidade. Como na perna vocês viram 2, e depois quando a gente escovar, vocês vão ver que vai ficar bem preenchido, vai ficar bem cheio, tá?
Agora, vou mostrar aqui nas costas pra vocês. Ó, desde que chegue aqui nessa parte das costas e vocês tenham bem o meio das costas. Ó, vou colocar aqui. E eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Preciso deixar um espaço aqui de 2 dedos pra eu poder fazer o acabamento das costas do cachorrinho depois, tá? Então, a gente vai colocando aqui. Cheguei aqui em cima, parei. Tá? Depois que eu colocar aqui nessa minha peça, eu vou vir e vou mostrar pra vocês a quantidade de carreiras que eu coloquei em toda essa parte aqui. Porque se eu for mostrar colocando um por um todas as carreiras, vocês vão ficar assistindo horas de aula, tá? Mas eu vou colocar só daqui, tá? Aí a parte de cima aqui eu vou deixar pra gente fazer junto. E vou fazer o outro lado também. Na frente também a gente vai fazer junto, ok? A gente vai pegar a continuação daqui, ó, e vai fazer a volta, tá? É o mesmo padrão, só que quando chegar aqui em cima já não tem mais. Aí a gente pula, né, de 2 em 2, até chegar aqui no pescoço. E para. A cabeça vai ser a parte mais que a gente vai trabalhar. Que vai ter aula longa, que a gente vai fazer mais coisas juntos, assim, que vocês precisam prestar bastante atenção, porque a anatomia do cachorro é bem importante, mesmo que seja só uma pelúcia peluda. Quando a gente já tá numa parte mais avançada, assim, e a gente quer deixar bem realista mesmo, a gente precisa também saber um pouco da anatomia de cada cachorro que a gente vai trabalhar, tá? Aqui essa parte da boca, que foi a base que eu deixei pra vocês aqui no começo da aula, da abre e fecha, vocês podem alfinetar aqui e costurar, tá? Na linha do pescoço mesmo, sem puxar, sem nada, deixa só alfineta aqui e passa a costura, ó. Não pode passar do nariz, que fique rente com o narizinho aqui, com o focinho, tá? Com a parte do focinho, pra fazer esse movimento de abre e fecha. Mais fácil eu mostrar pra vocês no outro que tá aqui, que eu não terminei ainda. Nem costurei as perninhas dele de trás. Só costurei as da frente. Ó, esse aqui vocês já podem ver como é que vai ficar depois que a gente fazer aqui a costura também, ó. Os pontos do crochê pra fazer a parte da boquinha aqui. Nesse a gente vai fazer os dentes também. Vou colocar os dentinhos, ensinar vocês também a fazer os dentes de biscuit, a base para colocar dentro da boca, tudo direitinho, tá? Aqui onde tem esse alfinete é onde é o lugar do focinho, que eu só alfinetei para ficar já para cima assim, ó, para modelar, né? E aí eu costurei lá dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. Aqui. Costurei lá dentro. E ele encaixa bem direitinho aqui nessa parte de baixo da boca do cachorrinho. Ó, como vocês podem ver, não passa da boca. Entenderam? Eu falo com vocês como se vocês fossem me responder. E é isso, gente. Coloquem aí o de vocês aqui nas pernas. Hoje ela foi as pernas, o lado do corpo. Quando chegar na parte das costas, a gente para. E já vai ter aula pra vocês nova aqui no canal, dando continuação, tá? Espero que minha voz volte logo pra mim poder voltar ao normal. Conseguir fazer um pouquinho mais, a aula um pouco mais longa e não forçar tanto a minha voz. Obrigado. Não esqueçam de deixar o like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Quem tem o WhatsApp o meu WhatsApp lá, o grupo,
É só chamar qualquer dúvida. E, mais uma vez, até a próxima.